Muito bem, cá estamos nós de volta para continuarmos com a nossa regência. E como eu sempre faço, vamos fazer alguns comentários a respeito dos e-mails que chegaram. Alguns aluninhos pedindo perguntas da nossa apostila, outros querendo tirar as dúvidas do que já falamos. Então, vamos ver esses e-mails para dar uma satisfação a todos e, em seguida, continuamos com a nossa regência. A Cristiane lá de Barbacena, tudo bem, Cristiane? Ela pede um exercício da apostila de gramática. Ela pede o exercício 6, o exercício 7, o exercício 8, o exercício 15. Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, ela é aquela que diz assim, dá para resolver? Não. A Cristiane, ela foi bem específica. Ela diz o erro na linha tal, na coisa tal. Cristiane, vamos resolver tudo isso no finalzinho da aula, tá certo? No finalzinho da aula, assim que terminarmos nossas teorias, eu comento estas questões que você solicita nesses errinhos ou essas dúvidas pontuais, tá certo? Vamos lá. A Ana Luísa, aqui de São Paulo, diz, bom dia, professor, por favor, nos passe vosso e-mail novamente. O e-mail para tirar dúvidas da aula? Para tirar dúvidas da aula é esse e-mail aqui. Agora, se for para mandar beijos e para mandar mensagem de Natal, aí tem um outro e-mail. Aí está. Esse é o e-mail para tirar dúvidas, tá certo? O meu e-mail pessoal, aquele em que eu sou para os meus sobrinhos o tio Gui, Prata na Judetina, Luz do Meu Viver, é o meu nome mesmo, Aguinaldo Martino, tudo grudado, certo? Aguinaldo Martino, tudo grudado, @gmail.com. Esse daí é o meu e-mail pessoal. Mas nesse daí, aí está, minha cara Ana Luísa. Pronto. Nesse daí eu não respondo dúvidas da aula, tá certo? Esse e-mail eu uso enquanto eu estou vendo novela. Enquanto eu estou vendo novela, eu não penso. Vamos lá. Tem a minha página no Face também. Aguinaldo Martino Cursos. É só procurar lá. É uma fanpage, tá certo? Aguinaldo Martino Cursos. Se você colocar lá www.facebook.com.br/Aguinaldo Martino Cursos, você já encontra. Pode pôr só Aguinaldo Martino no Face, aí está, Aguinaldo Martino Cursos. Lá eu coloco muitas dicas, tá certo? Propaganda do meu livro, propaganda dos meus cursos. Então, vale a pena dar uma olhadinha também. Aí, nesta página, eu costumo responder algumas dúvidas a respeito da língua portuguesa. Agora, no outro e-mail que eu passei, o do Gmail, aí é só para falar oi, é para mandar foto da família, é para me convidar para uma festa, tá certo? Aí está, Ana Luísa. Um abraço para você e tudo de bom. A Bruna, lá de Araranguá, em Santa Catarina, diz, prof, o que aconteceu com a Paloma ontem? Apanhou minha cara, nossa, ficou detonada, não é isso? E aí ela teve um ataque histérico, aí ficou parecendo mesmo que era abstinência. Mas eu não vi, me disseram. Um abraço, Bruna. O Alex, lá de Lauro de Freitas, diz, boa tarde, professor. Como é uma conjunção integrante? Não, Alex. Como é uma conjunção subordinativa, tá certo? Uma conjunção subordinativa. Agora, é claro, em língua portuguesa, nós temos várias e várias possibilidades de se escrever muitas coisas. Quando eu digo assim, Alex, não sei como você pôde fazer isso. Não sei como a Pilar acreditou que a Paloma era drogada. Não sei como o Félix é tão malvado. Ora, não sei o quê. Como o Félix é tão malvado. Este como, então, ele não é uma conjunção integrante. Este como é um advérbio interrogativo. Como o Félix é tão malvado? Aí você transforma esta frase numa interrogativa indireta. Não sei como o Félix pode ser tão malvado. Não é isso? Eu pergunto, Alex, como você conseguiu fazer isso? Então este como é um advérbio interrogativo. Aí eu transformo isso numa oração interrogativa indireta. Não sei como o Alex conseguiu fazer isso. Então, não transforma a palavra numa conjunção integrante, não. Ela continua sendo um advérbio interrogativo dentro de um objeto direto. O objeto direto começa com um advérbio interrogativo. Tá bem? Geralmente isso acontece nas interrogativas indiretas. Quero saber quando você virá.
Esse quando não é conjunção. Esse quando continua sendo um advérbio interrogativo, só que ele inicia o objeto direto, então fica parecendo conjunção. Mas não é, tá bem? As conjunções integrantes são que e se. Pronto, Alex, já tiramos a sua dúvida e de um monte de outros. E Cristiane, no finalzinho respondemos as suas perguntas, tá bem? Vamos lá. Continuando aí com a nossa regência. Nós já falamos aqui bastante de regência nominal, de regência verbal, de um modo bem amplo. Não falamos? Falamos. E aí, nós falamos aqui tem preposição, ali não tem preposição, esse pede complemento, esse não pede complemento com preposição, etc, etc, etc. Eu acho que chegou a hora de nós darmos nomes aos bois, não é isso? De nomear as coisas. Vejam aí nossas páginas destacadas aqui para vocês. Vejam, já anotamos um monte de coisas, não é isso? Passamos pelas 4 frases básicas da língua portuguesa, só que a gente só falou assim, no superficial. Aí alguns vão dizer, Grau, se isso foi superficial, quando é que virá então o profundo? Bom, virá, tá certo? Que tal se nós começarmos a dar nomes a estas coisas? A gente tem várias frases aí, não tem? Tem. Estas várias frases, então, nós destacamos lá, esse é termo regente, com preposição, termo regido, sem preposição, etc, etc. Vamos fazer o que fazíamos lá na 7ª série, análise sintática do período simples. Aí alguns vão dizer, ai meu Deus, trauma, né? Não, esqueçam o trauma. Vocês se lembram da 7ª série, não se lembram? Claro que sim. Foram 3 anos bem legais na 7ª série e ninguém nunca esqueceu. Não é isso? Brincadeira, 2 anos só? Tá bom, 1 ano só, mas teve recuperação. Ninguém passa pela 7ª série direto, né? Quer dizer, alguns passaram, mas são poucos. Então vamos lá. É lá na 7ª série que a gente faça a classificação do sujeito, do predicado, dos objetos, dos complementos, dos adjuntos. Não é isso? Então vamos aí, olhem para a tela. Vamos dar nomes a todas estas coisas. Vamos começar por esta frase aqui. Já que esta foi a última que nós colocamos neste momento, vamos começar então de trás para frente. Eu quero dar nome para este termo. Vamos lá, hein? Acompanhem meu raciocínio e não me decepcionem. Que nome vocês acham que nós podemos dar para este termo, sabendo que este termo está completando o sentido de um nome? Muito bem, todos acertaram. Complemento nominal. Olha que fácil. Como é que vocês sabiam isso? Todo mundo se lembrava da 7ª série, né? Aí está. Olha que simples. De barato é um complemento nominal. Por quê? Porque está completando o sentido de um nome. Se completa o sentido de um nome, só pode ser complemento nominal. O complemento nominal vem com preposição ou sem preposição? Com preposição, porque na regência nominal sempre haverá preposição. Não é isso? Que fácil, que simples, como tudo na língua portuguesa. Lá na 7ª série foram 2 bimestres inteiros, não é isso? Até vocês desistirem do complemento nominal. Porque lá era tão difícil, gente, é uma coisa tão simplória. Vamos lá, vamos continuar. Vejam aí. Aqui. Radegondes ama Childerico. Que nome vocês acham que nós podemos dar para o termo Childerico, sabendo que o termo Childerico está completando o sentido de um verbo? Que nome? Muito bem, todos acertaram. Complemento verbal. Ah, então olhem aí. De chocolate completa o sentido de um verbo. É complemento verbal. Isto mesmo. Vinho é complemento verbal. Isto mesmo. Atibério é complemento verbal. Isto mesmo. Medo é complemento verbal. Isto mesmo. Aí, vocês que estão atentos, e todos estão atentos, dirão: Aguinaldo, se tudo é complemento verbal, será que eu não posso confundi-los? Eu digo, como assim? Aí vocês dirão:
O complemento nominal é sempre introduzido por preposição, não é? É. Então o complemento nominal não se confunde com mais nada, não é? Isto mesmo. Agora, o complemento verbal, Aguinaldo, ora ele não pode aparecer com preposição, ora sem preposição? Isto mesmo. O complemento verbal pode aparecer com ou sem preposição. Então, Aguinaldo, se a gente chama tudo de complemento verbal, a gente não pode confundir um com o outro? Eu digo, nossa, é mesmo, podemos confundir. Então, Aguinaldo, o que fazer? Já sei. Vejam aqui. Vinho é complemento verbal, a Tibério é complemento verbal, de chocolate é complemento verbal, Childeric é complemento verbal, não é isso? Que tal se eu disser complemento verbal que aparece ligado ao verbo sem preposição? Complemento verbal que aparece ligado ao verbo com preposição. O que é que vai acontecer? O nome da coisa vai ficar mais longo que a coisa. A gente vai demorar mais para nomear a coisa do que propriamente para saber o que a coisa é. Não é isso? Aí está. Então, o que é que eu digo para você? Eu digo o seguinte: que tal se a gente chamar de hoje em diante o complemento verbal por um apelido? Como assim por um apelido? Ora, quando a gente tem um amigo que tem um nome longo, a gente não dá um apelido para esse amigo? Sim. Eu tenho um amigo que se chama Fernando Gabriel Henrique Castro de Alencar Silveira, sobrinho de Araújo Pinho. Aí eu chego para ele e digo, e aí, caveira, belê? E ele, belê, esqueleto, é nóis. Aí está. Então, de hoje em diante, todo complemento verbal será chamado de objeto. O objeto será o apelido do complemento verbal. Todo complemento verbal será chamado de objeto. Aí vocês dirão, Aguinaldo, caímos no mesmo impasse. Se todo complemento verbal é objeto, não existe um que vem com preposição e outro que vem sem preposição? Isto mesmo. Então nós não vamos confundi-los? Já sei. Que tal se eu disser assim? Objeto que aparece ligado ao verbo sem preposição. Objeto que aparece ligado ao verbo com preposição. Ora, não adiantou nada. O nome da coisa continuou longo. Não facilitou em nada a nossa vida. Tive uma outra ideia. Que tal se a gente der um sobrenome para este apelido? Vocês têm amigos que têm o mesmo apelido? Sim, não é isso? A Fê, por exemplo. A Fernanda. Aí você pergunta, a Fê? Que Fê? A Fê Ribeiro ou a Fê Soares? Ah, porque a gente tem duas Fês na turma. Não é isso? Então aí você coloca um sobrenome. Acompanhem meu raciocínio e não me decepcionem. Que sobrenome vocês acham que nós podemos dar para este objeto, sabendo que este objeto aparece diretamente ligado ao verbo, sem auxílio de preposição? Ora, se ele aparece diretamente ligado ao verbo, sem auxílio de preposição, ele só pode ser objeto direto. Vamos lá, não me decepcionem, hein? Que sobrenome eu posso dar para este objeto, sabendo que este objeto aparece indiretamente ligado ao verbo pela preposição? Ora, se ele aparece indiretamente ligado ao verbo pela preposição, ele é um objeto indireto. Que fácil, que simples. Como tudo na língua portuguesa. Aí está. Então, o objeto ele pode ser direto ou o objeto pode ser indireto. O objeto direto é o complemento verbal sem preposição e o objeto indireto é o complemento verbal com preposição. Para as nossas provas modernas, o nome não é a coisa mais importante. Você pode dizer que de chocolate é um complemento verbal com preposição. Ou então, de chocolate é um complemento verbal indireto. Ou então, de chocolate é um objeto com preposição. Ou de chocolate é um objeto indireto. Mais importante do que decorar o nome é perceber a função daquele termo dentro da frase. Tá certo? Que função ele desempenha dentro da frase?
Ele completa o sentido de um verbo, ele completa o sentido de um nome. Se completar o sentido de um nome, sempre haverá preposição, então será sempre complemento nominal. Se completar o sentido de um verbo, ele pode aparecer com ou sem preposição. Todo complemento verbal é sempre chamado de objeto, não é isso? E se ele vem com preposição, ele é um objeto indireto, ou seja, é um complemento que aparece indiretamente ligado ao verbo. Se ele vem sem preposição, ele é um objeto direto, ou seja, um complemento que aparece diretamente ligado ao verbo, sem preposição. Muito simples. Agora lembrem-se, por que objeto? Objeto é sinônimo de complemento verbal. Outro dia, falando disso numa sala de sexta série, eu disse lá, Radegondes ama Childerico. Childerico é um objeto. Aí uma menininha disse, um objeto por quê, professor? Porque Radegondes faz dele o que quer? Olha só, estávamos criando uma feminista nessa turma, né? Eu digo, não, ele não é um objeto porque ela faz dele o que ela quer. Ele é um objeto porque completa o sentido de um verbo. Simples, não? Fácil, como tudo na língua portuguesa. Pronto, aí está. Vinho, então, é o que nós vamos chamar de objeto direto. A Tibério vamos chamar de objeto indireto. Medo, medo nós vamos chamar de objeto direto. E o de barata? Complemento nominal. Ah, mas tem preposição. Sim, mas ele não está ligado ao verbo, ele está ligado ao nome. Se ele está ligado a nome, é complemento nominal. Ah, olha que curiosidade curiosíssima. De barata tem preposição, não é isso? Aqui, de chocolate também tem preposição. De chocolate é um objeto indireto e de barata é um complemento nominal. Qual a diferença entre um complemento nominal e um objeto indireto? Simples. O objeto indireto está ligado ao verbo e o complemento nominal está ligado ao nome. Se eu pegar este de barata que está aqui, eu pego este de barata e coloco aqui no lugar do de chocolate, ele continua complemento nominal? Se eu escrevo aqui, Pasqualina gosta de barata. Eu sei que fica estranho, mas faz de conta que a Pasqualina casou com o Joey. Lembram-se do Joey e as baratas? Pois é, agora ela também gosta de barata. Aí está. O de barata vira objeto indireto. Por quê? Porque agora ele está completando o sentido de um verbo. Simples deste jeito. Se eu pego o de chocolate e coloco aqui, olha, Anne tem medo de chocolate. De chocolate vira complemento nominal. Aí vão dizer, Ignaldo, não faz sentido, Anne tem medo de chocolate. Claro que tem. Faz de conta que ela sonhou com uma barra de chocolate amargo correndo atrás dela, uma barra gigantesca. Agora ela tem medo até de soufflé. Então, ela tem medo de chocolate, de soufflé, de sensação, de qualquer um. Até do Lidit. Dúvidas, problemas, questões até aqui? Não? Então guardem isso na memória. Lembrem-se, os nomes não são as coisas mais importantes. Os concursos modernos não estão pedindo nome, mas eles costumam trabalhar com as funções. Eles podem colocar lá, Pasqualina gosta de chocolate, dentro do texto. E aí lá no exercício 8 eles colocam, a expressão de chocolate na linha 15 do texto desempenha a mesma função sintática de barata na frase, Anne tem medo de barata. E aí, é a mesma função? Alguns distraídos vão dizer, iniciado por preposição, os dois têm a preposição de, então sim. Não, tudo vai depender da ligação que eles mantêm lá dentro da frase. Tá certo? Então vamos lá, olhem aí para a tela. Aqui a gente teria, nesta frase que está errada, dois objetos indiretos, não é isso? 1, 2. Isso está errado, não existem dois objetos indiretos na mesma frase. Aí estão as preposições. Aqui, olha, nós temos, vamos para aquelas outras fases. Agora sim, comunicar algo a alguém. Para o verbo comunicar, então, a coisa é sempre o objeto direto e a pessoa, o objeto indireto introduzido pela preposição a. Então, ao supervisor, objeto indireto. O fato, objeto direto. Com o verbo avisar, deste jeito, dois objetos indiretos. Está errado. Então, eu posso usar ou a coisa como direto, e aí a pessoa será indireto. Ou a pessoa como objeto direto e a coisa como indireto. Então, aí está.
Vejam, avisei aos alunos, objeto indireto. De que a aula foi cancelada, outro objeto indireto. Não dá. Então, um ou outro com preposição. E olha que interessante. O objeto, o complemento, ele pode aparecer em forma de substantivo ou ele pode aparecer em forma de oração. Ah, olha só. Aqui eu tenho um complemento com preposição, não tenho? Então ele seria um objeto indireto, não seria? Isto mesmo. Mas, tem um verbo aqui dentro, não tem? Tem. Então isso é uma oração, não é? É. Isso é uma oração que funciona como objeto indireto do verbo avisar. Então isto aqui é o que nós chamaríamos lá na 8ª série de oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Vocês não vão precisar do nome, hein? Só para dizer que isto existe. Aqui, avisei aos alunos que a aula foi cancelada. Ora, isso funciona como objeto direto do verbo avisar, não é? É, mas temos um verbo aqui dentro, não temos? Temos. Então isso é o que nós chamaríamos lá na 8ª série de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque funciona como objeto direto. Que simples, não? Que fácil, como tudo na língua portuguesa. Vejam estas. Aí está. Olhem para esta frase aqui. Eu tenho esperança de que ela volte, ou que ela volte. Quando a gente usou como substantivo, não é isso? Aqui, eu tenho esperança de sua volta. De sua volta é complemento nominal, porque completa o sentido da palavra esperança. De que ela volte, aqui virou oração, não virou? Então aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Simples deste jeito. Aqui, de sorvete é o nosso objeto de indireto, porque tem preposição, não é isso? Quando eu transformo isso em oração, eu tenho então uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Aí vocês vão dizer, nossa, Aguinaldo, é tão simples assim? É isso mesmo. Aqui, por exemplo, olha, eu tenho oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tanto a de cima quanto a de baixo. Por quê? A preposição é facultativa, mas o nome continua o mesmo. Aqui, eu gosto de que ela me ajude, eu gosto que ela me ajude. Está completando o sentido de um verbo. O verbo gostar pede preposição? Sim, eu até posso dispensar, já sabemos por quê, mas ele pede preposição. Então isso daqui funciona como um objeto indireto, não é? É, mas existe um verbo aqui dentro, não existe? Existe. Então isso é uma oração. Então aqui nós temos oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. É ou não é a coisa mais fácil do mundo? Claro que sim. Pronto. Acabamos de fazer aí análise sintática do período simples e análise sintática do período composto. Tudo em menos de meia hora. Fácil demais, né? Por que aqui é tão simples e lá na 8ª série isto era tão complicado? Respondam para mim. Olhos nos olhos, por favor. Isto. Bom, alguém respondeu, ai, porque você não era nosso professor lá. Não, eu sou professor de 7ª série também. E meus aluninhos da 7ª série acham isto terrível, tenebroso. Então não é o professor. A diferença está no aluno. Alguns vão dizer, ai, nem sempre, Aguinaldo, eu sempre fui bom aluno. Sim, mas quando você estava na 7ª série, você ia prestar concurso dali a 6 meses, um concurso que ia mudar a sua vida? Não. Quando você está na 7ª série, a intenção é outra. Agora todo mundo quer aprender, então todo mundo está aí atento, coladinho à tela. Não é isso? Tem gente que nem respira para não perder nada do que o professor está falando. Na 7ª série é assim? Não. Na 7ª série qualquer coisa é mais interessante do que o professor falando de análise sintática. Era ou não era? Até o mosquito tentando sair pela vidraça, lembra-se? Você olhando o professor lá, se esguelando falando de análise sintática e você olhando o mosquito que tentava sair e ainda pensava, mosquito, o vidro aberto está mais para cá. Como se ele fosse captar suas ondas cerebrais, né?
Todo mundo teve um mosquito na 7ª série, até eu. Então a diferença está no interesse, né? Agora vocês querem aprender isso, por isso ficou muito fácil, por isso ficou muito simples, tá certo? Dúvidas, perguntas, questões até aqui? Não. Se não houver dúvidas, a gente vai continuar. E se tiver dúvidas, mandem as perguntas e a gente já responde, tá bom? Vamos lá. Digamos que numa certa tarde entro eu aqui triste, cabisbaixo, macambúzio, surumbático, gemebundo, desbussolado e diga: crianças, Anne morreu. Qual é a primeira coisa que vocês me dizem? De quê? Essa é a primeira coisa que vocês me dizem? Cadê a educação que vocês receberam? A primeira coisa que vocês me dizem é: meus pêsames, Aguinaldo. Quando eu digo Anne morreu, preciso dizer mais alguma coisa para saber que ela passou desta para melhor? Não. Então eu posso colocar um ponto final. Preciso dizer mais alguma coisa para entender que ela finalmente deu o grande mergulho nas trevas? Não. Então eu posso colocar o ponto final. Preciso de mais alguma informação para chegar à seguinte conclusão? De agora em diante ela comerá capim pela raiz? Não. Então eu posso colocar o ponto final. Olha só, quando eu digo Anne morreu, a ideia de morrer já está acabada. Aí vocês vão dizer, isso é literal, Aguinaldo? Não. Para alguns existe aí vida após a morte, né? Para outros não. Então não importa em que você crê. O que importa é o seguinte, quando eu digo Anne morreu, você já sabe que ela não está mais entre os mortais. Ou seja, a informação está completa. Eu não preciso de mais nada para que esta frase esteja completa. O verbo morrer não precisa de complemento. Mas, passada a fase do respeito, que é aquele meus pêsames, coitadinha, né, tão nova, vem a fase da curiosidade. Aí, muita gente pergunta um monte de coisa. Então vamos lá, podem perguntar: Anne morreu de quê? Não é isso? Aí a gente coloca: Anne morreu de fome, coitadinha. Quando, Aguinaldo? Anne morreu ontem. Sério? A que horas? Aí eu respondo: Anne morreu às 15 horas, 12 minutos e 42 segundos. Aí está. Anne morreu onde, Aguinaldo? Em casa. Aí está. Vejam lá. Anne morreu como, Aguinaldo? Aí eu digo: como um pássaro. Levou uma pedrada, coitadinha. Simples, fácil deste jeito. Agora, crianças, sejam sinceros comigo. Quando eu digo de fome, ontem, às 12 horas e 15 minutos, em casa, como um pássaro, isto está ligado a Anne ou isto está ligado a morreu? Vamos tentar. Anne de fome ou morreu de fome? Morreu. Anne ontem ou morreu ontem? Morreu ontem. Então estes termos todos estão ligados a morreu. Morreu é um verbo, não é? É. Agora a pergunta: eu posso chamar a isto aqui de complemento nominal? Claro que não, porque isso tudo está ligado a um verbo e não a um nome, não é isso? Então não são complementos nominais. Agora, pergunta difícil, hein? Mas eu confio em vocês. Eu posso chamar esses termos de objetos diretos ou indiretos? Sim ou não? Não! Por que não? Porque esses termos não podem ser chamados de objetos diretos ou indiretos. Muito simples. Qual é a classificação aí de objeto direto, de objeto indireto? E aí? Qual é? É que eu estou procurando aqui. Põe a imagem inteira enquanto a gente procura. Aí está. Objeto direto, achamos. Objeto direto é o complemento verbal sem preposição. E o objeto indireto é o complemento verbal com preposição. Aqui desapareceu a palavra preposição, mas eu escrevo de novo. Aí está. Então, para ser objeto, ele precisa ser complemento verbal.
não é? É. Eu já falei para vocês que o sinônimo de objeto é complemento verbal, não é isso? Então, vamos lá. Se eu sei que objeto é o complemento verbal, estes termos aqui estão completando o sentido do verbo ou não? Não. Se eles não estão completando o sentido do verbo, eles não são objetos. Por quê? Porque morrer já tem sentido completo. Simples, não? Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Então vamos lá. Que nome vocês darão para estes termos, sabendo que eles não podem ser complementos nominais porque estão ligados ao verbo? Eles não podem ser objetos, por quê? Porque eles não completam o sentido do verbo. Acompanhem meu raciocínio e não me decepcionem. Que nome nós daremos para estes termos, sabendo que estes termos estão junto de um verbo, mas eles não completam o sentido. Eles apenas estão junto de um verbo. Muito bem, todos acertaram. Adjuntos adverbiais. Vamos colocar no singular? Adjunto adverbial. Ora, 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 ora. E o que faz um adjunto adverbial? Simples. O adjunto adverbial sempre indica uma circunstância. Sempre, 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 sempre indica uma circunstância. Sempre. E o que é uma circunstância? Ora, é aquilo que está em torno da coisa, mas não é a coisa em si, tá certo? O adjunto adverbial, então, o que é que ele faz? Ele amplia o sentido da frase, mas ele não é necessário para que a frase tenha sentido. Ele melhora a ideia da frase, mas não é necessário para que a frase tenha uma ideia. Ele clareia a visão que nós temos da frase, mas não é necessário para que a gente veja a frase. Então, o adjunto adverbial, ele é um termo descartável. Eu posso tirar e ele não faz falta alguma. Por isso a gente chama de termo circunstancial. Aí vocês estão dizendo, pensando, Aguinaldo, se a aula é regência, por que você está falando então do adjunto adverbial? Muito simples. Para a regência, nós temos então que completar o sentido de alguma coisa, não é? Com preposição ou sem preposição. O adjunto adverbial, apesar de não completar o sentido de nada, uma vez ou outra ele pode aparecer com preposição. Vejam aí, de fome tem preposição, às 12 horas e 15 minutos tem preposição, em casa tem preposição. Então, existem verbos que não pedem complemento, mas que vêm sempre com um adjunto adverbial com uma determinada preposição, com aquela preposição específica. E aí, como fazer? Vejam só, o verbo vir. Vejam só, Anne, o verbo vir não, o verbo ir. Anne foi, pontinhos. Anne foi. Se eu digo que Anne foi, é porque ela não está mais aqui. Não é isso? Isto mesmo. Então eu preciso de complemento? Não é isso? Mas a gente nunca usa o verbo ir sozinho. Sempre que eu vou dar uma informação de que alguém foi, eu digo que foi para algum lugar. A não ser que esse foi seja morreu. Ai, cadê a Anne? Foi. Para onde? Para o céu. Ah, morreu, Anne foi. Não é isso? Ou então quando você quer terminar uma conversa no Face ou no SMS, que a pessoa manda uma pergunta para você, você responde, você vai ao cinema? Sim. E aí a pessoa manda de novo, vai mesmo? Aí, já viram isso? Terrível, né? Você respondeu a mensagem, a pessoa tinha que parar na hora de mandar a mensagem. Aí continua, ai, que. Aí você de novo, ai, que. E a pessoa, ai, tá rindo também? Sim, se eu fiz que, tô rindo. É terrível. E como é que você termina essa longa conversa? Você diz, fui, pronto, e aí não responde mais. Depois do fui, a pessoa ainda diz, nossa, já vai? Não responde mais, porque já foi, não é isso? Então aí está. Mas no dia a dia a gente sempre usa um complemento para este verbo ir.
Não, não um complemento. A gente usa um adjunto adverbial de lugar. Anne foi ao mercado. Aí está. Anne foi. Vamos colocar outros aqui. Anne foi ao cinema. Anne foi para a Europa. Anne foi para casa. Aí está. Reparem, o verbo ir sempre terá um adjunto adverbial de lugar. Sempre. Por quê? Porque é costume do dia a dia colocarmos este adjunto adverbial de lugar. Isto aqui não está completando o sentido. Isto aqui está apenas indicando uma extensão da frase. É sempre uma circunstância. Circunstância de quê? De lugar. E aí, a gente usa então a preposição a ou a gente usa a preposição para. Porque quem vai a algum lugar ou quem vai para algum lugar. Agora, esta preposição não introduz complemento, que fique bem claro. Esses termos, então, são adjuntos adverbiais, mas eles parecem complementos, não parecem? Vejam aqui, Anne foi ao mercado, Anne morreu de fome. Isso tudo parece complemento, mas não é. Isso é diferente do complemento. Tudo bem? Sem problema? Então a dica é esta. De vez em quando vocês vão encontrar adjuntos adverbiais. E como saber se aquilo que está ali é um adjunto adverbial ou se aquilo que está ali é um complemento? Ora, retire da frase. Se fizer falta para o entendimento da frase, ele é um complemento. Se não fizer falta para o entendimento da frase, ele é só um adjunto adverbial. E aí, os adjuntos adverbiais expressam diversas circunstâncias. Vejam aí. Anne morreu de fome. É um adjunto adverbial de quê? De causa. Não é isso? Essa é a causa da morte. Então vamos colocar aqui. Causa. Aí está. Anne morreu ontem, Anne morreu às 15 horas. É o tempo, não é? Então é um adjunto adverbial de tempo. Anne morreu em casa. É o lugar. Então é um adjunto adverbial de lugar. Anne morreu como um pássaro. É o modo como ela morreu. Então, adjunto adverbial de modo. Simples deste jeito. Fácil deste jeito. Como tudo na língua portuguesa. Tudo bem? Sem problema? Nós já classificamos, então, todos os complementos, não é isso? Os complementos nominais, os complementos verbais. E os complementos verbais nós separamos em objeto direto e objeto indireto. Nós separamos também o adjunto adverbial. Não separamos? Separamos. E já estamos quase encerrando a 7ª série e a 8ª também. Para encerrar a 7ª série e a 8ª, só falta uma classificação. Falta classificar os verbos da língua portuguesa. Lembram-se dos verbos? Claro que sim. Nós colocamos aqui frases como Anne morreu, não é isso? E colocamos frases como Agripina ofereceu vinho a Tibério. Olhem para esta frase. Agripina ofereceu vinho a Tibério. Eu posso classificar este verbo, não posso? Posso. Vamos comparar este daí, este verbo ofereceu, com Anne morreu. Anne morreu. Eu posso até colocar de fome, disso, daquilo. Aí está. Se eu digo Anne morreu, eu preciso de mais alguma coisa para saber que ela passou desta para melhor? Não. A ideia para aqui. Não é isso? A ideia sai do sujeito, vai para o verbo e acabou. Não vai além. Agora, quando eu digo Agripina ofereceu, a ideia sai do sujeito, passa pelo verbo e recai pelos complementos. Não é isso? Então, notem. Quando eu digo Anne morreu, a ideia é estática, paralisada. Ela termina aqui, no verbo, não vai além. Agora, quando eu digo Agripina ofereceu, a ideia passa pelo verbo e recai nos complementos. Ora, 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 ora. Vamos lá.
Daqui nós podemos tirar algumas informações básicas. Que nome vocês acham que nós podemos dar para o verbo ofereceu, sabendo que a sua ideia está transitando pela frase? Se a ideia está transitando pela frase, este é um verbo transitivo. E o verbo morrer, que não transita, verbo intransitivo. É ou não é a coisa mais fácil do mundo? Claro que é. Se não há complemento, o verbo é intransitivo. Se existe complemento, o verbo é transitivo. Aí vocês vão dizer, mas Aguinaldo, os complementos não podem aparecer de várias formas diferentes? Aí eu digo sim, os complementos podem aparecer de várias formas diferentes. Não é isso? Então, Aguinaldo, estes verbos não precisam ser reclassificados? Vamos ver? Olhem para a tela. Radegondes ama Childerico. É um verbo transitivo. Quando eu digo Pasqualina gosta de chocolate, é um verbo transitivo. Não é isso? É. Mas aqui eu tenho um complemento sem preposição. Aqui eu tenho um complemento com preposição. Aqui eu tenho dois complementos. Já sei, vamos reclassificar o verbo. Agora não tem mais segredo, né? Se ama é um verbo transitivo, ele pede um complemento. Este complemento é o objeto direto. Por quê? Porque ele se liga diretamente ao verbo. Então, este é um verbo transitivo direto. Aqui, Pasqualina gosta de chocolate. De chocolate é o complemento, é o objeto indireto. Então, este é um verbo transitivo indireto. E o ofereceu é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque tem dois complementos, um direto e outro indireto. Anne tem medo de barata. Precisa de complemento? Sim, então ele é um verbo transitivo. O complemento é a palavra medo, que é um objeto direto, então ele é um verbo transitivo direto. Aí alguém vai dizer, Aguinaldo, mas ele não é transitivo direto e indireto? Eu vou dizer, por quê? Porque tem preposição. Sim, mas esta preposição está ligada ao verbo? Não. Esta preposição não tem nada a ver com o verbo, ela tem a ver com o nome. Então, o tem é só um verbo transitivo direto. E assim a gente poderia classificar vários. Comunicar é transitivo direto e indireto, não é isso? E tantos, e tantos, e tantos, e tantos, e tantos outros. Gosto, transitivo indireto. E aí está. Aqui, Anne foi ao mercado. O foi aqui é um verbo intransitivo. E aí por diante. Pronto. Com isso, então, a gente terminou a 7ª série. A gente já viu mais da metade da 8ª série. Ou seja, a gente já está craque em língua portuguesa. Dúvidas? Se tiverem, podem mandar. Tá certo? Bom, agora que nós já classificamos os verbos, já classificamos os complementos, já classificamos os adjuntos adverbiais, eu acho que já falamos de tudo genericamente a respeito da regência, não é? É. A gente falou aí das curiosidades genéricas para as regências nominais e verbais. Que tal se nós falarmos agora as especificidades de cada uma delas? As especificidades da regência nominal e as especificidades da regência verbal. Vamos fazer isso agora? Vamos lá, vamos falar de cada uma particularmente. Vocês querem começar por qual delas? Pela regência nominal? Então tá, vamos começar pela regência nominal, já que todos querem, já que todos solicitaram. Isto que eu fiz se chama democracia, ou seja, eu mando e vocês obedecem. Nossa, não era isso que eu queria ainda. Minha tecla de atalho não está funcionando. Isto. Vamos lá, agora sim. Opa. Vamos de novo. Então, vou deixar a tecla de atalho de lado e vamos para as barras de ferramentas. Pronto. Aí está. Vamos lá. O que é a regência nominal? Vejam isto. Imaginem que eu entro aqui e digo, eu tenho ódio. Eu sei, e vocês sabem, que é horrível ter ódio no coração. Ninguém deve ter ódio no coração. Mas faz de conta que meu nome é Carminha. Max,
Tá bom, numa novela mais moderna, meu nome é Félix. Aí alguns vão dizer, ai, Aguinaldo, eu não tô vendo essa novela. Tudo bem, por isso que eu falei de Avenida Brasil, que veio antes da Carminha. Antes da Carminha, olha, antes do Félix. Ah, mas Aguinaldo, também não vi Avenida Brasil. Tá bem, tem a outra lá da Tereza Cristina, com Fro. Não era Fro, como era o nome dele? Tá vendo? Todo mundo sabe, até o Jorge já falou Cro. Aí está, todo mundo vê novela, pode dizer que não. Aí alguns vão dizer, ah, eu não vejo novela, eu só vejo Walking Dead. É uma novela, não é? Sim, toda semana passa. Vamos lá. Eu tenho ódio, completem aí com o que vocês quiserem. Claro, menos com Aguinaldo ou língua portuguesa, é óbvio. Alguns vão dizer, ai, tirou todas as minhas ideias. Eu tenho ódio a você. Não era isso que vocês queriam? Tá bom, vamos completar de novo. Eu tenho ódio contra você. Não era isso que você queria? Ai, ainda não? Tá bem, vamos de novo. Eu tenho ódio de você. A tecla de atalho voltou a funcionar. Aí está. Eu tenho ódio de você. Acho que eu estava apertando errado então da outra vez, né? Vamos lá. Eu tenho ódio por você. Simples assim. Fácil deste jeito. Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, tudo isso? Aí eu pergunto, todas estão certas, todas estão erradas, só a primeira está certa, só a segunda está certa, só a terceira está certa, só a quarta está certa, primeira e quarta, primeira e segunda, primeira e terceira, segunda e terceira, ai, sei lá. O que é que vocês dirão? Muito bem, todas estão corretas. Todas, Aguinaldo. Isto mesmo. O nome ódio pede um complemento, não pede? Pede. O complemento do nome ódio pode ser introduzido pelas preposições a, contra, de e por. Quem tem ódio a. Quem tem ódio contra. Quem tem ódio de e quem tem ódio por. Sério? Sério. Então eu posso dizer eu tenho ódio contra você? Sim. Aí uma pergunta que eu quero fazer para todos vocês. Como é que eu sei que o nome ódio admite as preposições a, contra, de e por? Aí alguém vai dizer, porque você é professor de português. Certo, mas eu não nasci professor de português, nasci? Não. Antes de ser professor de português, eu fiz outras coisas. Eu comecei como verdureiro, isso mesmo, vendia verduras, legumes, isto. Depois eu fui promovido, aí eu vendia frutas. Isto, sabe melancia? Dessas barraquinhas nas vésperas do Natal? Pois é, já vendi melancia numa dessas barraquinhas também. Ah, depois eu fui promovido, aí eu virei office boy. Isso. E depois virei auxiliar de contabilidade. Aí virei professor. Então, quando eu era vendedor de melancia, eu já sabia isso? Ainda não. Então, como é que eu fiquei sabendo? Simples. Porque eu li isso em algum lugar, porque alguém me falou, porque uma vez apareceu numa prova, eu tenho ódio contra você. Eu achei que estava errado, já coloquei errado. Só que aí, quando saiu o gabarito, eu vi que o errado era eu, não é isso? E aí fui pesquisar a forma correta e encontrei lá no dicionário de regência verbal do Celso Pedro Luffit, ódio contra você. Pronto, eu nunca mais esqueci isso. Então, para a regência nominal, a única regra possível mesmo é leitura crítica. É ler e pesquisar, ler e pesquisar, ler e pesquisar e guardar tudo isso na memória. Não existem regras para a regência nominal. Ou melhor, só existe uma regra. Qual é a única regra? Simples. Para a regência nominal, a regra é conhecer todos os nomes e as preposições que cada nome utiliza. Só isso. Então, é leitura mesmo. Vocês aqui ficaram sabendo que o nome ódio admite as preposições a, contra, de e por. Então, de agora em diante, vocês terão de lembrar isso. É pura lembrança mesmo. Querem outros exemplos? Vejam aí. Se eu digo assim, Aguinaldo Martino, vamos escrever um requerimento. Residente, pontinhos, rua... O nome de rua bem bonito aqui em São Paulo. Rua Pássaros e Flores. Olha que nome lindo. Já pensou? Morar na Rua Pássaros e Flores?
Só Frutinha mora lá, né? Brincadeira, hein? Essa rua existe aqui em São Paulo. Onde ela fica? No Brooklyn. Nossa, o nosso Brooklyn tem ó demais. Aí está. Mas ninguém quer saber, né? Todo mundo tem GPS. Vamos lá. Aguinaldo Martino, residente, pontinhos, rua, Pássaros e Flores. Como é que vocês preencheriam isso? Residente? Muito bem, todos acertaram. Residente na rua, Pássaros e Flores. Quem é residente em algum lugar. Em, isto mesmo. O nome residente pede a preposição em. Aí você junta com o artigo a do nome rua e aí fica residente à rua. Então esse na nada mais é que a preposição em mais o artigo a. Então o nome residente pede a preposição em. Aí alguns vão dizer, ai Aguinaldo, eu sempre ouvi residente à rua, Pássaros e Flores. Pois é, tá errado. O nome residente não aceita a preposição a. O nome residente só aceita a preposição em. Aí alguns vão dizer, mas Aguinaldo, lá no escritório em que eu trabalho, a gente sempre coloca residente a. Eu digo, tá errado. Mas Aguinaldo, já tá até no modelo, já tá lá e a gente só preenche com o nome da rua. Pois é, o modelo tá errado. Foi meu chefe que fez, Aguinaldo. Então deixa. Tá certo? Se foi o chefe, deixa. Depois que você passar no concurso, você apaga os modelos que ele tem no computador. Aí vocês vão dizer, ai, Aguinaldo, que maldade. Não, isso não é maldade. Vamos lá. Vamos trocar o residente por morador. Aguinaldo Martino, morador, pontinhos, rua, Coração de Maçã. Gente, isso é terrível, né? Já pensou morar na rua Coração de Maçã? Pois é. Essa rua existe também. Ela fica lá na cidade de Tiradentes, perto de Itaquera. Perto é modo de dizer, né? Bem depois de Itaquera. Mas é legal. Conhecem lá? Cidade Tiradentes, Zona Leste, São Paulo? Não? Tem lá o terminal da cidade Tiradentes, não tem? Tem. Aí tem a rua lá do Mercadinho, Açougue, não é isso? Continua subindo, tem a Alameda, a Avenida dos Têxteis, não tem? A Coração de Maçã é a segunda à direita. Brincadeira, nem conheço, ó. Nunca fui taxista. Vamos lá. Morador, morador, morador. Morador na rua. O nome morador só admite a preposição em. Aguinaldo, não pode ser morador à rua? Não. Ah, mas lá no meu modelo, Aguinaldo. Seu modelo não é um modelo muito bom, né? Vamos trocar de novo. Aguinaldo Martino, domiciliado, pontinhos, rua. Rua. Ah, aqui aconteceu uma coisa engraçada. Outro dia, numa aula presencial, eu estava dando esses mesmos exemplos. Aí, quando chegou nesse exemplo, eu ia colocar domiciliada à rua. Aí alguém levantou a mão e falou, põe Rua dos Bobos. Até hoje eu não entendi por quê. Estou refletindo. Vamos lá. Mas eu não vou colocar Rua dos Bobos aqui, claro. Vamos colocar Rua do Sol. Aí está. E aí, domiciliado? Agora tá todo mundo falando do na. Agora pode ser o a. E também pode ser o na. Como assim pode ser o na? Ora. O nome residente só admite a preposição em. O nome morador só admite a preposição em. O nome domiciliado admite o a e admite o em. Então aqui eu posso dizer domiciliado a ou domiciliado na. As duas formas são corretas. Quem é domiciliado a ou domiciliado em. Por isso que muita gente erra os outros dois. Porque pensa, se domiciliado é sinônimo de residente e de morador, então tanto faz. Aí eu sei que existem advogados na sala. E advogados ou bacharéis de direito dizem, Aguinaldo, para o direito, domicílio é diferente de residência. Para a lei, domicílio é diferente de residência. Sim, tudo bem. Para a língua portuguesa, não. Moradia, residência, domicílio. Então, se você disser, vou te levar para minha humilde residência, é o mesmo que você dizer, vou te levar para minha humilde moradia, para meu humilde domicílio. Tudo igual, tá certo? Então, aqui está. Só que as regências são distintas. O domiciliado admite as duas. E o residente ou morador só admite o em. Agora a pergunta. Por que o domiciliado admite as duas e o morador só admite o em? E o residente só admite o em? Qual é a resposta para esta pergunta? Porque sim, só por isso.
Existe alguma lei? Não, não existe lei alguma, tá certo? Porque o residente admite o em e o domiciliado admite o a e o em. Porque sim, só por isso. A regência em língua portuguesa, ela tem opções aleatórias. Por que o verbo gostar pede a preposição de? Porque sim, só por isso. Porque o verbo avisar admite troca dos seus complementos e o verbo comunicar não admite? Porque sim, só por isso. A preposição que nós usamos hoje em língua portuguesa, ela tem uma função única em língua portuguesa dentro da regência. Não é isso? A língua portuguesa veio do latim. Em latim, a preposição não tinha essa função. Hoje em dia, a função da preposição é ligar um termo regente a um termo regido, não é? É. Essa preposição não tem significado algum. Nada, 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 nada. E a escolha da preposição foi aleatória, lá no século XII, quando a língua portuguesa surgiu. Então, para que a gente tenha uma explicação clara, a gente precisa remontar aí todos estes séculos e séculos de falação a respeito da língua portuguesa, ou de língua portuguesa mesmo, para ter essa ideia. Só que é muito difícil fazer isso. Então hoje a gente aceita. Por que o verbo gostar pede a preposição de? Porque sim. Porque o nome residente pede a preposição em? Porque sim. Só para que vocês tenham uma ideia. Só uma curiosidade. Vamos lá. Curiosidade. Em latim havia as declinações. Vocês se lembram das declinações latinas? Alguns vão dizer, Agnaldo, eu nem estudei latim, quanto mais declinações. A gente tinha lá o dativo, nominativo, vocativo, ablativo, genitivo, acusativo. Cada um destes casos era uma função sintática que nós temos hoje em português. O nominativo, por exemplo, hoje é o sujeito, tá certo? Aí a gente tinha o dativo, o genitivo, etc. O genitivo hoje para nós é o complemento nominal. Tá certo? Depois todas as outras. Só que em latim, eu não ia classificar o complemento nominal, o complemento verbal, isso, aquilo, de acordo com a preposição, e sim com a terminação da palavra. Em língua portuguesa, nós temos a palavra Deus. Como que é Deus em latim? Muito bem, podem responder. Alguns disseram deu, outros disseram dei, outros disseram deum. Tudo isso é Deus em língua portuguesa. Só que, dependendo da terminação que você coloque, esse Deus vai ser uma coisa ou esse Deus vai ser outra coisa. Aí está. Vejam, se eu coloco a terminação i, ou se eu coloco a terminação aí, vamos lá, agora sim. Se eu digo, por exemplo, Deu pater est, eu estou dizendo uma coisa. Se eu coloco Dei pater est, eu estou dizendo outra. Não é isso? Então, Dei pater est não vai dar. Deum pater est. Não é? Vamos colocar aqui, então, para que não haja problema. Se eu digo Deu pater est, ou então se eu digo... Nossa. Se eu digo Deum pater est, a frase parece a mesma, não parece? Mas são coisas diferentes. A terminação O, a declinação O era do nominativo. Então aqui eu estou dizendo que Deus é Pai. Na de baixo, Deum pater est, eu estou dizendo que o Pai é Deus. Então, na primeira frase, Deus é o sujeito. Na segunda frase, Deus é o predicativo do sujeito. Esse Dei aqui, que era o nosso genitivo latino, Agnus Dei, é o que me vem à memória agora com esse Dei. O que mais? Mater Dei. Esse vocês já ouviram, Mater Dei. Aí está. Mater Dei. O que é esse Dei? É o mesmo Deus, é o mesmo, só que agora em outra função. Quando eu digo Mater Dei, o que é que eu estou dizendo? Aí alguns vão dizer, era o nome de um colégio em São Paulo? Sim, fechou. Mas aí está querendo dizer mãe de Deus, não é isso? Agnus Dei.
o Cordeiro de Deus. Não é isso? Então aí está. Em latim, nós tínhamos então essas declinações. Quando nós passamos para a língua portuguesa, essas declinações desapareceram todas. Não havia mais possibilidade, então, de a gente saber se era objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, pela declinação. O que a gente começou a fazer, então? Em língua portuguesa, a gente começou a usar preposição para informar isso. Vejam só, se eu digo lá, eu amo Deus, ou então, eu gosto de Deus. Aí está, a mãe de Deus. Por aí por diante. Eu não estou aqui discutindo se você é ateu ou não, se você acredita em Deus ou não. Não importa. Esse Deus pode ser até Ra para você. O que eu estou discutindo aqui é gramática. Então vejam aí. Como é que eu vou saber se Deus agora é objeto direto ou se Deus é objeto indireto se eu não tenho mais estas terminações? Muito simples. Pelo emprego ou não de preposição. Se eu não empreguei preposição, é um objeto direto. Se eu empreguei preposição, é um objeto indireto. Aí alguns vão dizer, e o objeto direto preposicionado, Aguinaldo? Isso é assunto para outra aula, ainda não é hoje, tá certo? Então aqui, olha, muda o complemento. Aqui eu vou dizer que é um objeto direto, aqui eu vou dizer que é um objeto indireto. Por quê? Por causa desta preposição que nós usamos aqui. Um tem preposição, o outro não tem preposição. É assim que a gente diz. Então, pensem nisso, crianças. Eu estou dizendo tudo isso para quê? Para que vocês nunca mais façam aquela pergunta. Aguinaldo, por que o verbo gostar pede a preposição de? A única resposta que eu darei é porque sim. Só por isso. As preposições, elas funcionam então como uma extensão do verbo. De novo, para os bacharéis em direito, para os advogados, lembram-se da expressão longa-manos? É longa-manos ou manos longa? Eu acho que é longa-manos, né? Quando eu, Aguinaldo, mando o Jorge cometer um crime. Não é isso? Eu digo, Jorge, vai lá e mata o Asdrubal. Aí o Jorge vai lá e matou o Asdrubal. Eu que mandei. Não é isso? Então, ele é o meu longa-manos. Não é isso? A extensão da minha mão. Eu acho que é isso, né? E em gramática acontece a mesma coisa. A preposição, então, é a extensão do verbo, é a continuidade do verbo. Então, ela não precisa fazer sentido. Mas, tomem muito cuidado. Por quê? Porque as preposições, elas também podem ter sentido. Dentro da regência, elas não têm sentido algum. Fora da regência, ela tem sentido. Então, vejam isto. Dentro da regência, as preposições funcionam como extensões do verbo. Gosto de sorvete. Ou então, creio em você. O que significa esse de? Absolutamente nada. O que significa esse em? Absolutamente nada. Agora, fora da regência, vejam só. Fora da regência, eu digo, por exemplo, a casa de José é linda. Ou então, Atanagildetina está em casa. Olha só, a preposição de aqui expressa posse. A preposição em aqui expressa lugar. Por isso que muita gente confunde. Dentro da regência, o de tem sentido? Não, absolutamente nada. Ele é apenas uma extensão do verbo. Dentro da regência, o em tem sentido? Não, ele não expressa absolutamente nada. É só uma extensão do verbo. Agora, vejam aqui. Fora da regência, eles têm sentido. Aí você vai dizer, Aguinaldo, como assim dentro da regência e fora da regência? Quando eu digo gosto, há sentido completo? Não. Quando eu digo creio, há sentido completo? Não. Então eu preciso de um complemento, não é? Então isto aqui, olha, está completando o sentido, não está? Então isto é regência. Por quê? Porque existe complementação.
desde que um termo esteja completando o sentido de outro, é regência. Então, dentro da regência, a preposição não tem sentido. A preposição é vazia de significado, tá certo? Podemos até colocar isso. Preposição sem significado. Preposição sem significado. Aí está. Agora, fora da regência, quando eu digo a palavra casa, casa precisa de complemento? Não. Se eu digo a Tana Judetina está, sim, ela está. Mas onde ela está? Ah, em casa. Isso não é complemento, isso é um adjunto adverbial de lugar. Não é isso? Então, o que o de está fazendo aqui? O que o em está fazendo aqui? Está apenas ligando uma oração a outra numa ideia de... Uma oração não, desculpe. Uma palavra a outra numa ideia de posse. Está apenas ligando uma palavra a outra numa ideia de lugar. Então aqui, nas frases de baixo, não existe uma relação de dependência. Uma não depende da outra. A palavra casa depende da continuidade para ter sentido completo? Não. A Tana Judetina está, depende do complemento? Não. Ela está? Sim, ela está. Onde ela está? Ah, em casa. Não é isso? É só um adjunto adverbial de lugar. Então, fora da regência, a preposição tem significado. Com significado. É isso que vocês precisam compreender. Como nós estamos falando de regência, nós estamos trabalhando com isso aqui, olha. Dentro da regência. Então, não há significado algum. Por isso que eu digo que domiciliado admite o a. Por quê? Porque sim. Por isso que eu disse que ódio admite o a, o contra, o de e o por ai. Por quê? Porque sim, só por isso. As preposições não têm sentido algum. Elas perderam esse sentido dentro da regência. Por quê? Porque elas passaram a fazer aquilo que em latim a gente fazia com a terminação das palavras, com as declinações. Tá certo? Nós não vamos ficar aqui falando disso e de um monte de outras coisas, porque essas coisas não nos interessam. Mas, só para que vocês entendam bem, vejam esta frase. Entrega, pontinhos, domicílio. Entregas em domicílio ou entregas a domicílio? O que é uma entrega? Ah, uma entrega é aquilo que você leva para alguém, né? Algum pacote, alguma encomenda. Então você leva para alguém e você fez uma entrega. A palavra entrega precisa de complemento? Não. Então aqui não há regência. Ah, não há regência. Se não há regência, a preposição deve ter um significado, não deve? Deve. Qual é o significado da preposição em? Acabamos de ver, não me decepcionem. O em expressa o quê? Lugar. E qual é o sentido da preposição a? O a fora da regência expressa proximidade. Então, o a indica proximidade. E o em indica o quê? Um de cada vez. Proximidade. E o em indica lugar. Aí está. Ora. Se o a indica proximidade e o em indica lugar, o que é que vocês usarão aqui? Quando fazem uma entrega, deixam perto da sua casa ou deixam lá dentro da sua casa? Pelo menos do portão para dentro, não é? Então o correto é entrega em domicílio. Não é isso? Vamos lá. Mais uma. Esperarei por você. Pontinhos, porta do prédio. Esperarei por você à porta do prédio ou na porta do prédio? À porta do prédio. Afinal de contas, você não é o Homem-Aranha para ficar grudado na porta. Você está perto da porta do prédio. Não é isso? Então, reparem. Entregas em domicílio, lugar, esperarei por você à porta do prédio, proximidade. De hoje em diante, então, guardem estas coisas na memória. Isto fará a diferença entre vocês e aquele monte de gente que precisará prestar mais e mais concursos até se tornarem funcionários públicos. Tá certo? De agora em diante, então, eu vou dizer, crianças, o verbo duvidar pede a preposição de. Se alguém perguntar por quê, que resposta eu darei? Por causa de tudo aquilo que nós falamos durante meia hora na aula número 5.
Aí a pessoa vai dizer, eu não vi a aula número 5. E aí, então, você, aluninho, companheiro que viu a aula número 5, empresta o caderno, não é? Claro que não, você não quer concorrentes. Brincadeirinha, ninguém faria isso. Empresta o caderno sim, tá bem? Mas arranque estas páginas. Dúvidas, problemas, questões? Não? Então vamos lá. Vamos continuar com as nossas curiosidades. Vejam isto. Aguinaldo Martino, mais um requerimento. Residente e domiciliado, pontinhos, rua o quê? Rua 7, que é o número da perfeição, não é? Vamos lá. Residente domiciliado, o que é que vocês poriam aí? Residente domiciliado, podem dizer em voz alta. Alguns estão dizendo, cabem as duas, Aguinaldo, porque o domiciliado pede as duas. Então vamos lá. Residente domiciliado à rua 7. E se eu disser, então, isso aqui? O nome residente pede a preposição em. O nome domiciliado admite a preposição a e admite a preposição em. É isso ou não é? É. Aqui eu vou colocar um complemento único para os dois, não vou? Vou. Então, este complemento tem de satisfazer tanto ao primeiro quanto ao segundo. Qual é a preposição que satisfaz tanto o primeiro quanto o segundo? A preposição em. Olha só. Então, aqui eu só posso dizer residente domiciliado na rua. Só isso, Aguinaldo? Só, não pode ser outra coisa. Aí alguns vão dizer, e Aguinaldo, eu estava achando que quando a gente colocava assim um complemento, tinha que pegar a regência do que está mais próximo. O mais próximo admite o a, então por isso eu achava que poderia ser a. Não. Quando você vai colocar um complemento único para dois ou mais termos regentes, o complemento tem de satisfazer a ambos. Se o complemento não satisfizer a ambos, a frase estará errada. Como assim, Aguinaldo? Vejam só. Então aqui eu tenho que dizer residente domiciliado na rua 7. Não é isso? Vejam esta. Tenho medo e simpatia pelo ninho. Não, muita novela hoje. Faz de conta que eu não vi novela. Nem vi que o Ninho sequestrou a Paulinha. E a Paulinha também está muito chata. Não é isso? Vamos lá. Tenho medo e simpatia pelo Asdrubal. Asdrubal, o terrível. Ele destruiu minha aldeia. Ele matou todo mundo da minha família. Ele matou o meu futuro. Mas ele é um cara muito poderoso. Então eu tenho uma certa simpatia pelo poder. Sei que são sentimentos esdrúxulos, mas tenho medo e simpatia do Asdrubal. Esta frase está errada ou errada? Como assim errada, Aguinaldo? Ora, eu acabei de dizer o seguinte. Se a gente tem termos regentes e eu quero colocar um complemento único para dois ou mais termos regentes, eu só posso usar um complemento único se as regências forem coincidentes, não é isso? É. Então, quem é residente em, quem é domiciliado a ou domiciliado em. As regências coincidem? Sim. O residente admite o em? Admite. O domiciliado admite o em? Admite. Então, aqui eu posso dizer residente domiciliado na rua 7. Agora, vamos ver a de baixo. Quem tem medo de. Quem tem simpatia por. Olha só, o nome simpatia pede a preposição por. O nome medo pede a preposição de. As regências são distintas, não são? São. Eu posso colocar um complemento único para os dois? Não, porque esse complemento satisfaz apenas a regência de simpatia. Pelo é a preposição por, não é? É. Então, esta frase está errada.
Ah, já entendi tudo. Eu só posso usar um complemento único, então, se os termos regentes tiverem regências coincidentes. Isto mesmo. Vamos lá. Anotem isso aí. Quando você tem dois ou mais termos regentes, quando se tem dois ou mais termos regentes, só podemos usar um complemento único se as regências forem coincidentes. Quando há dois ou mais termos regentes, só podemos usar complemento único se as regências forem coincidentes. Quando há dois ou mais termos regentes, só podemos usar complemento único quando as regências forem coincidentes. Olhem de novo aí para a tela, vejam as nossas frases. Essa segunda está errada. Como é que eu deveria corrigi-la então? Ora, eu preciso de um regido para cada frase. Então esta daqui está certa. Esta aqui está errada. É melhor escrever para ninguém ter dúvida. Vamos corrigir? Tenho medo do Asdrubal e simpatia por ele. Agora esta aqui está certa. Verdade? Claro. Vejam lá. Quem tem medo de. Quem tem simpatia por. Não é isso? Então, quando eu digo tenho medo do Asdrubal, tenho simpatia por ele, eu estou colocando um complemento para o medo e outro complemento para o simpatia. Eu só posso usar complemento único quando as regências são coincidentes. Se as regências não forem coincidentes, eu não posso usar complemento único. Eu tenho que colocar um e outro. Aí alguns vão dizer, Agnaldo, mas não fica redundante dizer tenho medo do Asdrubal e simpatia por ele? Não, esta é a única possibilidade. Mas Agnaldo, no dia a dia a gente sempre diz tenho medo e simpatia pelo Asdrubal. Sim, por isso vocês estão fazendo o curso. Se no dia da prova fossem cair frases do dia a dia, vocês não precisariam do curso, não é isso? Aí alguns vão dizer, ai Agnaldo, como você foi mal agora. Vamos lá. Tenho medo e simpatia pelo Asdrubal? Isto não existe. Tenho medo do Asdrubal e simpatia por ele. Quer dizer que a gente nunca vai poder usar do outro jeito? Vai, quando as regências forem coincidentes. Vamos colocar uma frase então em que as regências sejam coincidentes? Mais uma? Vamos lá. Se eu digo, por exemplo, tenho medo e ódio do Asdrubal. Asdrubal, o terrível, não é isso? Ele destruiu tudo e ele prometeu voltar para destruir mais ainda do tudo que ele já destruiu. Ou seja, ele não vai destruir nada. Asdrubal, o terrível, então, ele consegue destruir tudo e nada ao mesmo tempo. Aí vocês vão dizer, ó, que filósofo. E aí, esta frase está certa ou não? Esta frase está certa. Por quê? Quem tem medo de. Quem tem ódio a. Não é isso? Tem ódio contra, tem ódio de e tem ódio por. Olha só, eu posso usar um complemento único? Posso, porque esse complemento satisfaz o nome medo com a preposição de e satisfaz o nome ódio também com a preposição de. Se as regências são coincidentes, então eu posso usar um complemento único. Que legal, que supimpa que é isso. Aí alguns vão dizer, isso cairá na prova, Agnaldo? Sim, isso estará na prova de vocês. Só podemos usar complemento único se as regências forem coincidentes. Então esta frase está certa. Fácil, não? Agora, curiosidade. Nós estamos aqui falando da regência nominal, não é? Eu usei, então, medo, que é um nome, usei ódio, que é um nome, usei residente, que é nome, domiciliado, que é nome. E essa curiosidade, então, deveria ser só para a regência nominal, porque estamos tratando especificamente da regência nominal. Mas não há muito mais o que falar da regência nominal. Então vamos aproveitar e engatar aqui uma das curiosidades da regência verbal, porque é a mesmíssima coisa. Isto acontece não só com a regência nominal, isto acontece também com a regência verbal.
tá certo? Então, quando você tem um complemento único, você só pode ter esse complemento único se as regências forem coincidentes, não é isso? Tanto para nominal quanto para verbal. Então, vamos anotar isso. Na verbal acontece a mesma coisa. Podem colocar, na regência verbal acontece a mesma coisa. 2 pontos. Na regência verbal acontece a mesma coisa. 2 pontos. Agora vamos aos exemplos, então. Comi e gostei da carne de avestruz. Eu disse para a Tana Judetina, ontem eu passei num restaurante e havia carne de avestruz no cardápio. Aí eu comi e gostei da carne de avestruz. E ela, eu gostei mais da bolsa que eu vi numa vitrina com couro de avestruz. Eu digo, eu sei, eu já vi a fatura que veio dessa loja no meu cartão. Brincadeira, ela não é adicional no meu, não. Eu é que sou adicional no cartão dela. Aí ela sabe quanto é difícil pagar cartão de crédito. Vamos lá. Comi e gostei da carne de avestruz. Esta frase está errada, 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 errada ou errada. E aí? Vamos lá. O verbo comer pede um complemento sem preposição. Quem come, come algo. O verbo gostar pede um complemento com a preposição de. Quem gosta, gosta de algo. Não é isso? Ah, então, eu posso usar um complemento único para os dois? Não. Porque este complemento satisfaz apenas ao verbo gostar. Cadê o complemento do verbo comer? Aí alguns vão dizer, não pode ser um objeto direto preposicionado? Eu digo, meu Deus, você de novo, você já falou do objeto direto preposicionado agora há pouco, e eu falei que era assunto para outra aula. Não, não pode ser um objeto direto preposicionado. Então, como é que eu tenho de corrigir esta frase? Esta frase que está errada, eu vou dizer, comi a carne de avestruz e gostei dela. Alguns vão dizer, eu preciso desse dela? Não, pode deixar oculto. Lembram-se da elipse? Aí está. Agora, esta frase está certa. Simples deste jeito. Por que ela está certa? Vamos então fazer as setinhas. Vejam só. Carne de avestruz. Desculpe, a quadrinha é mais para cá. Comi a carne de avestruz. Gostei dela. O verbo gostar pede um complemento com a preposição de. O verbo comer pede um complemento sem preposição. Então aí está, complemento sem preposição, complemento com a preposição de. Muito fácil, não? Muito simples, como tudo na língua portuguesa. Então a de cima está errada e a de baixo está certa. Simples assim, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Vamos lá, vamos escrever aqui certa então. Mais uma frase para vocês. Comi e saboreei a carne de avestruz. Aí está. Comi e saboreei a carne de avestruz. Poderia até colocar um outro verbo para ninguém dizer, está repetindo aí tanto. Comprei e saboreei a carne de avestruz. Esta daqui está certa. Por quê? Porque quem compra, compra algo. Quem saboreia, saboreia algo. Então eu posso usar um complemento único para os dois. Não é isso? Quando eu digo necessito e duvido de que ele me ajude. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Então, esta frase está certa também. Por quê? Ora, porque o verbo necessitar pede a preposição de, o verbo duvidar pede a preposição de, então eu posso usar um complemento único para os dois. Não é isso? Quem duvida, duvida de. Quem necessita, necessita de. Então, aí está. A mesma coisa aí com saborear. Quem saboreia, saboreia algo. Quem compra, compra algo. O verbo comprar e o verbo saborear pedem complementos sem preposição. Então, eu posso colocar um complemento único para os dois. Que fácil, que simples. Como tudo na língua portuguesa. Dúvidas? Problemas? Então, vamos lá. Uma frase concursística para vocês.
neste mundo globalizado de diversas ideologias, devemos observar e refletir sobre os fatos da vida, a fim de julgarmos o certo e o errado. Isso daí já é frase da nova novela, Joia Rara, que vai começar, não é isso? Faz de conta que eu sou um monge tibetano. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, você já está dando exemplo com a nova novela que ainda nem começou? Sim, mas eu já vi alguns capítulos. Não, eu não trabalho na Globo, tá certo? Vamos lá, esta frase estará na voz daquele homem que fez o Chico Xavier, como é o nome dele? Nelson, que ele agora vai ser um monge bom de monge lá tibetano. Nelson. Bom, vocês pensem aí. E aí ele vai dizer assim, e um filho não é a sombra de um pai. O filho não é a cópia de um pai. E nem tudo aquilo que a gente faz é certo. E nem sempre o certo é o certo em todos os lugares. Neste mundo globalizado, de diversas ideologias, devemos observar e refletir sobre os fatos da vida, a fim de julgarmos o certo e o errado. Pronto, aí está. 30 segundos para vocês dizerem se essa frase está certa ou errada, sem refletir muito sobre os fatos da vida, hein? A não ser nos fatos da gramática. Digam. Muito bem, esta frase está errada. Por que ela está errada? Simples. Vejam aí esta frase. Vamos registrar aqui. Aí está. Por que ela está errada? Devemos observar. Aqui nós temos uma locução verbal. O verbo principal é o verbo observar, não é isso? E refletir. É um outro verbo. O verbo observar pede um complemento sem preposição. O verbo refletir pede a preposição sobre. Quem observa, observa algo. Quem reflete, reflete sobre algo. Aqui, olha, eu estou colocando um complemento único para os dois. Isto está errado. Eu não posso colocar um complemento único para os dois. O que é que eu devo fazer, então? Eu devo mudar. Devemos observar os fatos da vida e refletir sobre eles. Agora esta frase está certa. Pronto, aí está. Neste mundo globalizado de diversas ideologias, devemos observar o quê? Os fatos da vida. Deixa eu mudar aqui. Os fatos da vida. E refletir sobre eles. Fatos da vida sem preposição. Sobre eles com a preposição sobre. Aí está. Muito legal. Então a de cima está errada e a de baixo está certa. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, isso vai dar trabalho na hora da prova. Sim, por isso que se chama prova. Se você não tivesse que provar nada, não daria trabalho algum. Não é isso? Ora. Mas nós vamos cair nessas pegadinhas? Claro que não. Por que não? Porque estamos estudando tudo e estamos afiados, não é? Então pensem nisso, tá bem? Chegou a hora de mais um recreio. Vamos então para mais uma pausa para um café reanimador e já voltamos com regência verbal especificamente. Até já.